É professor catedrático e em 1986 entrou para o Partido Socialista. Entre os anos de 1995 e 2000 foi Ministro da Cultura e diz a maior parte dos agentes culturais que foi o melhor Ministro da Cultura até aos dias de hoje. Foi candidato à Câmara Municipal de Lisboa e perdeu, e foi recentemente demitido das suas funções de embaixador de Portugal junto da Unesco em Paris. Disse mesmo que soube desta demissão governamental através da comunicação social. Hoje vou conversar com o professor Manuel Maria Carris. Senhor professor, muito boa noite. Boa noite. Para já, deixe-me dar-lhe os parabéns por ser pai pela 4ª vez, agora muito recentemente, da Carlota. Acredito que nesta fase da sua vida, um nascimento de uma filha é uma bênção e que compensa de alguns desgostos da vida política e pública. Não é uma questão de compensar, é uma enorme alegria, é fantástico, mas não preciso de compensações. A vida política eu encaro com um grande sentido de missão, com muito empenho, mas também com muito desprendimento, e estou sempre preparado para tudo. Mas quando é que percebeu que a vida política seria um dos seus caminhos? Porque poderia continuar na sua função de professor catedrático. Eu gostei sempre muito da atividade política, provavelmente até por influência do meu pai, que foi um político do antigo regime, e enfim, no liceu militei muito, na faculdade. Efetivamente, depois do 25 de Abril, mantive-me sempre O seu pai foi governador civil? Foi muitas coisas em Viseu, foi deputado, foi governador civil, foi presidente da Câmara, foi presidente do planeamento na altura do antigo... Enfim, quando João Salgueiro foi o primeiro secretário de Estado dessa área, e provavelmente isso influenciou-me um pouco, e eu, enfim, como disse, militei muito, até contra ele, ainda no liceu. Às vezes as pessoas evocam o tempo em que eu usava uma boina um pouco guevarista na altura, com uma boina preta, com uma estrela, mas isso provavelmente me motivou muito para a causa pública. Foi sempre como encarei a política, o modo de poder intervir na coisa pública, procurando melhorar o país, Melhorar mudando? Melhorar mudando, enfim, há muitas maneiras de melhorar, às vezes é conservando, mas é sempre procurando melhorar. Mas sempre com algum distanciamento, um pouco dividido entre o que eu gostava de fazer, o que eu sentia que gostava de fazer, que era ser professor, ensinar. A minha opção pela filosofia fila, na altura, no 7º ano, eu ia para Direito e foi já no fim que decidi ir para a Filosofia. Nunca entrei na Faculdade de Direito, fui direto para o curso de Filosofia. E dividi-me sempre um pouco. O 25 de Abril ocorre quando eu estava a acabar o curso, e aí eu fui sempre um companheiro de ruta, como se diz, do Partido Socialista, mas levei muito a sério a carreira universitária, que é muito exigente. Como disse, sou professor catedrático desde os 44 anos, mas fiz 8 concursos públicos para lá chegar, e isso ocupava-me completamente. Mas fui sempre, enfim, acompanhando o Partido Socialista em muitas coisas, e em 1986, como diz, enfim, aceitei por proposta do Jaime Gama e do meu amigo José Leitão, integrar o Partido Socialista, quando Mário Soares foi candidato à presidência da República e foi eleito, e nessa altura eu fiquei mais disponível para dar contribuições no Partido Socialista, o que fiz sempre com muito gosto, com muita independência, com muita liberdade, porque eu encaro, ao contrário do que vejo Mas muitas vezes... essa liberdade toda e essa independência quando se é militante de um partido, seja que partido for? Não, eu só lhe posso dizer, eu acho que sim. Eu sempre vivi livre. Acho que a minha vida partidária é uma prova dessa liberdade. E por isso é sempre pacífica face ao próprio partido. Sim, provavelmente, mas acho que isso... É um custo que se paga. Exatamente, acho que é assim. Acho que só vale a pena a militância partidária desse ponto de vista, com muita independência de espírito, enfim, muita indiferença em relação a esses pequenos cálculos da política. Isso nunca me interessou. Francamente, nunca me interessou. E, portanto, como ainda no outro dia eu lembrava, no tempo de Mário Soares, no tempo de Jorge Sampaio, eu dei imensas contribuições quando me pediam. Muitas vezes eram, assim, ponderadas, outras vezes nem sequer eram ponderadas. Mas a pessoa que levou isso mais a sério foi, efetivamente, António Guterres, quando organizou um grande movimento que eu acho sempre que devia ser uma experiência estudada e pensada em Portugal, que foi os Estados Gerais, em 94. Onde isso já vai na nossa memória. Mas é algo que nunca mais, nem se tinha feito antes, nem se fez depois, que é um partido estar com a sociedade civil durante um ano a estudar realmente a refletir o país, e a debater, não é? A refletir,
a pensar as medidas de que o país precisa. Isso eu penso que, quando nós entramos no governo, todos conhecemos os dossiês, todos conhecemos os problemas, todos conhecemos todos os estavam bem institutos. preparados. Eu via o João Cravinho, o Mariano Galo, toda a gente sabia o que havia de fazer no dia seguinte. Não é aquela impressão que se tem hoje que o ministro, só ao fim de 6 meses, percebe que ele ainda nem sabe bem onde é que é o gabinete, quer dizer, quais são as prioridades, o que é que deve fazer. E, portanto, esta ideia, eu penso que esta experiência dos Estados-Gerais devia ser muito mais refletida. E foi nessa altura que eu me deixei tentar. Na altura, para mim, foi muito difícil, porque eu tinha, de resto, sido eleito para uma cátedra na Universidade de Bruxelas, que tinha concorrido, na altura, de resto, contra um americano muito, enfim, era difícil, e ainda fiz de resto duas sessões como ministro na ULB, em Bruxelas, mas pronto, na altura por aqui fiquei e foi uma experiência e única em termos governamentais, acabando por ser Ministro da Cultura nos governos de António Guterres. Justamente estamos no palco desta belíssima sala, o Teatro Municipal de Almada, e isto tem muito a ver consigo, porque como Ministro da Cultura tinha um plano que ultrapassa o seu próprio mandato, não é? Para o futuro, e que passava pela revitalização de salas que já existiam no país e também pela criação de novos espaços como este. Sim, criaram-se muitos, cerca de 20. Eu penso que é essa a função de um político, é resolver os problemas imediatos e também ter uma visão de futuro, onde os projetos vão sendo lançados e que continuem depois dele. Eu fico, o resto, muito contente. Há pouco o Joaquim Benito referia isso. Quase todos estes projetos foram continuados depois de eu ter saído e ainda há pouco tempo foram abertos novos teatros. Mas porquê é que sentiu a necessidade de revitalizar espaços e de criar novos espaços em todo o país? Nós, na altura, criámos o Ministério da Cultura. E, portanto, eu senti-me obrigado a ter... Porque a cultura estava reduzida à condição de Secretaria de Estado. Secretaria de Estado, exatamente. Nem sequer havia Ministério. Foi a primeira vez, enfim, com um projeto. Já tinha havido uma outra nomeação do Ministro da Cultura, mas com um projeto do Ministério foi a primeira vez. E, portanto, nós tínhamos medidas, tínhamos uma ideia, porquê é que não se criou um Ministério gratuitamente? Porquê é que era preciso um Ministério? Bom, porquê é que é preciso um Ministério para a Cultura? Para dotar o país de uma série de políticas em áreas diversíssimas onde elas não tinham força, não tinham... E também para, do ponto de vista simbólico, colocar a cultura ao mesmo nível da saúde, da educação, da justiça, como algo que era fundamental do ponto de vista da estratégia do governo. Mas, professor, nunca a cultura teve orçamento semelhante às outras áreas. Portanto, é sempre uma espécie de parente pobre no cômputo geral. Sim, mas não se chega a 1%. Exatamente, mas foi um período onde ele subiu sempre. A 0,7, a 0,8. Eu comecei com 0,4 e ele chegou a 0,8. Foi um período em que conseguimos pela primeira vez, e infelizmente isso não se manteve depois, ter fundos estruturais para a área da cultura. Eu não imagino a dificuldade que foi para criar esse programa, porque davam-nos dinheiro para tudo que era eventos, por exemplo, mas para aquilo que era fundamental, que era para isto, para criar bases para os teatros, para requalificar os museus. Tínhamos muita dificuldade em convencer a União Europeia e tivemos na altura um pacote de quase 400 milhões de euros para essas áreas. E, portanto, era fundamental, e como digo, durante esse período subiu-se sempre. É muito importante que tenha havido esse sinal, e houve um empenho real, enfim, que depois se tornou um bocadinho mais frágil em 2000, o que levou à minha saída, porque achei que não tinha condições para continuar, mas até aí todas as promessas foram cumpridas. E, sobretudo, dotámos o país, sabe? É muito agradável estar aqui no teatro hoje, e ver aqui tantas vezes, e ver o sucesso que há, porque quando esta plateia enche-se, é enorme. Sim, mas sabe que todos os teatros, sabe que com a cultura passa-se uma coisa que muitas vezes as pessoas conhecem, quando há oferta, há público. Claro. E, portanto, o que é fundamental, e é o papel do Estado, é ajudar a criar as condições da oferta. Esse é um papel fundamental do Estado. E é por isso que nós, em vez de andar a distribuir dinheiro por todo o país, como se fazia, os milhares de euros aqui, os milhares de... concentramos numa rede fundamental para o país. Esse é o papel central do Estado. Mas depois, em todas as áreas... Muito com o apoio das devidas autarquias, não é? Portanto, isso foi um programa fantástico, houve uma cumplicidade enorme das autarquias, foi também o maior apoio mecenático que houve na área da cultura, maior mesmo do que, enfim, na altura, o que se conseguiu, por exemplo, para o São Carlos e para os teatros nacionais. Para este projeto foi um mecenato da Tabaqueira, da Filipe Morris, enfim, de vários milhões de contos na altura, vários milhões de euros, e que, enfim, com o governo e com as autarquias, nos permitiu lançar este plano. Tudo foi pensado, digamos, no conjunto, com esta cumplicidade, e hoje funcionam, enfim, como sabe, em todo o país, na Guarda, em Leiria, aqui, Braga, enfim, por todo o país os teatros estão a funcionar muito bem, e isto procurou fazer-se em todas as áreas.
era preciso haver um Ministério da Cultura para isso. Para tratar Aliás, do o senhor teatro, deu nos visibilidade ao museus. cinema, aos museus, ao livro. Mas as políticas de cultura têm essa particularidade, talvez essa dificuldade, é que é muito heterogénea, tem muitas áreas, mas só vale a pena haver um Ministério da Cultura se for para haver políticas para o património, para o cinema, para a arqueologia, enfim, para todas as áreas, para a projeção externa também da cultura portuguesa, que é uma área muito importante e tem sido muito esquecida. Portanto, é uma vasta, digamos, é um vasto espectro de áreas que é preciso ter atenção de uma maneira equilibrada, porque, como facilmente imagina, não é fácil, não é, pelo menos, evidente que as pessoas que trabalham no património falem com as pessoas que trabalham no cinema. Portanto, há aqui muita heterogeneidade que é preciso... E muitas sensibilidades. Muitas para gerir, sensibilidades que é preciso... Mas a quem é que não interessa a cultura? Porque se olharmos para o orçamento hoje em dia é de 0,3. Portanto, há aqui, um desinvestimento nítido na cultura, aliás, que foi confessado pelo Primeiro-Ministro quando no final do seu primeiro mandato. Foi, e daí eu ter dado uma contribuição no ano passado, junto da Fundação República, depois foi publicado, uma proposta de refundação das políticas culturais, enfim, tenho pena, não tenha tido consequências, e não posso não estar de acordo com esse reconhecimento do Primeiro-Ministro e com este diagnóstico geral, que é uma área que, enfim, a Inês Pedrosa no outro dia escreveu a dizer que é uma década perdida. Eu acho que é uma década perdida. Com consequências para o futuro. Com consequências para o futuro. E é uma década perdida porque provavelmente perdeu-se a sensibilidade que era vital e que é um património do Partido Socialista, do meu ponto de vista, desse período. Falávamos há pouco de partido, e todos podemos falar, não só são as direções passam, o que contam nos partidos são os militantes e são as ideias, são os valores. E os valores, a cultura é um dos valores centrais, como a educação, como o ambiente, são valores centrais do património do Partido Socialista. Mas essa é uma boa pedra de toque. Porquê que a cultura é um valor essencial em qualquer povo? Eu às vezes pergunto, se fôssemos mais informados, mais cultos, mais interessados, não resistiríamos mais às crises? Certamente que... mas eu, justamente por isso, integro sempre a cultura, enfim, nessa preocupação que há bocadinho falávamos desse livro, que é a grande preocupação com a qualificação, porque é um aspecto estratégico vital da qualificação do país. Nós temos que pensar, quando queremos qualificar o país, se queremos tornar as coisas melhores, a cultura tem um papel ao lado da formação, ao lado da educação, ao lado da ciência. Até em termos de modernidade, um país moderno tem que ser um país mais... E numa estratégia comum. Claro. Não é um cantinho agora com a cultura, são umas coisas ornamentais para os artistas e para o teatro, depois ali um bocadinho para a educação, a ver se isto há menos chumos e tal. Não, é uma visão estratégica, é isso que desapareceu. Uma visão estratégica articulada do que é a qualificação, que não se resolve com deslumbramentos tecnológicos, com novas oportunidades. Não se resolve isso com é piada para o Magalhães. É uma piada para aquilo que parece... Não, é uma piada para aquilo que parece que resolve as coisas e que nos deixa ainda pior. E isso é que eu tenho pena, é que se gaste tanto dinheiro